Alô, muito boa noite, já estamos aqui ao vivo no nosso bate-papo esportivo, hoje na quarta-feira, né? Segunda-feira foi dia de muitos programas esportivos. Na terça-feira teve o jogo do Náutico ontem, né? E hoje a gente está aqui para fazer esse bate-papo esportivo exclusivamente numa quarta-feira, antes de um jogo decisivo para a equipe do Sport Clube do Recife, que a partir das 21h30 enfrenta na Arena de Pernambuco a equipe do América Mineiro. O Sport aí sonhando em permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Uma partida difícil contra o América Mineiro hoje à noite na Arena de Pernambuco. A torcida rubro-negra com certeza deve incentivar a equipe do Leão na partida de hoje, mas o nosso bate-papo esportivo já está aqui, ao vivo e a cores para todos vocês. E hoje o nosso entrevistado é o grande jornalista Sócrates da Silva, ele que é hoje diretor de programação da Rádio Liberdade de Caruaru. Daqui a pouquinho vai estar conosco para debater, falar um pouco da sua carreira, da sua trajetória no rádio e muita coisa boa a gente vai trazer aqui para vocês hoje que acompanham o nosso programa. Já mandar um abraço aqui para o Lula Tavares, torcedor do Clube Náutico Capibaribe. Não deu para o Náutico, né, Lula? Lula já está por aí e a gente está por aqui aguardando o Sócrates da Silva, grande jornalista, né, que acompanhou muitos anos de perto e continua acompanhando o nosso futebol, o futebol mundial também. Ele que tem muitas Copas do Mundo em seu currículo, tá? Vai ser muito legal esse bate-papo esportivo de hoje, muito interessante, e você pode participar aqui no chat fazendo sua pergunta, que a gente vai estar, na medida do possível, atendendo a todos vocês que nos acompanham nas redes sociais, né? Estamos aqui só apenas aguardando o nosso convidado para a gente fazer esse programa de hoje, né? Lembrando que na próxima semana, na próxima terça-feira, terça ou segunda ou quarta, dependendo da programação do futebol, a gente vai estar trazendo aqui outro convidado, né? Pode ser repórter, pode ser jogador de futebol, sempre pessoas que fazem o futebol pernambucano e brasileiro. Deixa eu mandar um abraço aqui para um grande rubro-negro que está nos acompanhando, grande Lucas Rasta, cinegrafista da TV Jornal e também apresentador, né? Apresentou por muito tempo na TV Nova Nordeste um programa reggae, um programa de reggae. E mano, grande Lucas Rasta, que é rubro-negro, cinegrafista top de linha, tá? Cinegrafista top de linha e está aí nos acompanhando. Estamos aqui aguardando o Sócrates aparecer aqui para a gente bater esse papo. Estamos aqui aguardando o nosso convidado de hoje e ele já chegou. E agora é só aguardar que ele apareça aqui na nossa tela para a gente iniciar esse bate-papo de hoje, que vai ser muito legal, muito interessante, muita coisa boa para a gente trazer de informações para vocês que nos acompanham nas redes sociais. Eita! Quanto tempo, meu querido, rapaz! Você sumiu dos holofotes, né? Depois que o cara fica famoso, é fogo, né, Sócrates? Que prazer, Sócrates, te receber aqui. Eu estava conversando com o Ivan Feitosa, disse, rapaz, o que está acontecendo com o Sócrates? Que nunca mais eu vi o Sócrates, rapaz. E aí ele disse, não, vou te passar aqui o contato dele para você fazer essa entrevista com ele. Né? Que coisa boa, Sócrates. Prazer imenso te receber aqui no nosso programa. A gente tem, na medida do possível, né, estou trazendo aqui sempre nomes do nosso futebol, como Adini Lobo, Mazzaropi, Paulo Vitor, pessoal que fez história no nosso futebol. Porque hoje a gente só vê falar em Neymar, né, essa turma toda, Cristiano Ronaldo, e as pessoas precisam conhecer a essência do nosso futebol. E eu estou fazendo, na medida do possível, trazendo esse pessoal das antigas, dos anos 70, 80, meados de 90, para bater esse bate-papo. E também o pessoal da Crônica Esportiva, para a gente bater esse bate-papo aqui hoje. Mas, primeiramente, Sócrates, prazer te receber aqui no nosso bate-papo esportivo. A gente vai começar pela tua trajetória no rádio, claro. Eu que vi aquele cabeludo, rapaz, acho que por isso que é Sócrates, né? Eu acompanhei o teu início de carreira no rádio, né? E estou muito feliz de te ver aí hoje
hoje como diretor de programação da Rádio Liberdade. Boa noite, seja bem-vindo ao nosso bate-papo esportivo. Boa noite, Washington. Um abraço para todos. Obrigado pelo convite. Eu acho muito interessante esse tipo de projeto de resgate, né? Quando você fala dos jogadores que passaram, fizeram história por aqui. Exato, por exemplo, isso. aqui em Caruaru, os grandes jogadores do Central, onde estão, quem foram, né? Lembra, a torcida não lembra, porque muita gente tem o quê? 30 anos, 25 anos, não lembra dos grandes times do Central dos anos 60, dos anos 70, que fazia bonito quando ia excursionar, por exemplo, ao Recife. O pessoal não lembra dessas coisas. Então é muito interessante um projeto como esse, você acaba fazendo com que as gerações mais jovens acabem acompanhando aqueles que eles não conheceram e os que acompanharam ficam naquela curiosidade, bom, como é que tá fulano hoje em dia? Fulano engordou, fulano emagreceu, tá no futebol, tá fazendo outra coisa. Enfim, eu acho isso muito interessante. Obrigado pelo convite, estou à sua disposição para a gente conversar um pouquinho. E eu acho que uma coisa que mudou mesmo foi o cabelo. O cabelo é verdade, mudou. Mas isso aí é a experiência que a gente ganha, né? O cabelo vai sumindo, isso é uma prova que a gente está adquirindo experiência. E a vida é uma das melhores faculdades que a gente tem, que nos ensina a cada minuto, a cada dia que a gente vive, a gente aprende, né? Mas, Sócrates, como é que começou assim essa tua paixão pelo rádio? Teve alguém da família que assim foi que você se inspirava em alguém? Como é que foi a tua chegada no rádio? Porque você sabe, aqui na capital a coisa já é complicada, imagina no interior, para você chegar hoje aonde você chegou, porque tua história é linda no rádio, tá? A tua história, você pode dizer que é um cara hoje consagrado. O que tinha de um cronista experimentar hoje de transmissão, de jornada esportiva, de cobertura esportiva, de eventos internacionais, você fez tudo isso. Então você pode dizer hoje, você pode bater no peito hoje e dizer, eu cheguei no topo do rádio. Eu vou começar pelo fim, viu, Washington? Pelo seguinte, eu estava conversando, acho que no começo desse ano, a gente ainda estava naquela fase mais pesada da pandemia, com tudo fechado, sem presença de público nos estádios, e o pessoal daqui da Crônica de Caruaru conversando sobre Copa do Mundo do ano que vem. Né? E eu lembrando o seguinte, a dificuldade está tão grande hoje que eu fico observando que fazer a Copa do Mundo já era muito difícil e agora está não sei quantas vezes mais difícil. Porque até as Copas passadas, as 2 Copas, por exemplo, a gente tinha a Rádio Liberdade comprando direito de Copa do Mundo, emissora do interior, isso dava muito destaque para a emissora, para o estado de Pernambuco. O estado tinha também esse chamariz, né? Essa rádio é de onde? É de Pernambuco, de Caruaru, do interior do estado e tal. E falando para 2022, a gente não vê essa perspectiva tão fácil, por várias questões. Eu não vou entrar aqui em detalhes de coisa que é isso e aquilo, mas é que é muito difícil hoje a gente imaginar que uma emissora do interior do estado, não apenas de Pernambuco, mas do interior do Nordeste, consiga, mais uma vez, comprar direito de transmissão de Copa do Mundo. Então, eu me sinto realmente um privilegiado. Eu agradeço, inclusive, a Rádio Liberdade sempre por conta disso, a seu Luiz Lacerda, que já não está mais entre a gente, a Ivan Feitosa, que nos deu a confiança de fazer esse tipo de trabalho, a Wilson Bezerra, que também abriu portas na equipe esportiva para que a gente participasse. E, realmente, eu tenho essa gratidão e entendo que, realmente, eu fiz coisas numa carreira, posso dizer, até curta, porque eu comecei no rádio profissional, no rádio, em 2002, como contratado. Né? Antes eu fui estagiário, antes eu militei na Universitária AM e tal. Certo, Mas eu vou voltar agora para o começo da sua pergunta, que foi a pergunta que você me fez. Eu fui para o final, eu vou para o começo agora. O começo. Eu nunca fui de família rica. Eu acho que 99,99% dos radialistas não vieram de família rica. Ninguém veio. Né? Muito difícil. A maior parte eram de pessoas que tinham no rádio a principal fonte de informação. Então, eu nasci nos anos 80, nasci em 1980, em janeiro de 1980, e a principal fonte de informação que a gente tinha em casa era o rádio. Então, meu avô, pela manhã cedo, ligava sempre o rádio para ouvir, em Caruaru, o Ivan Bulhões, que faleceu recentemente. Então, na rádio que Ivan Bulhões estava, meu avô também estava acompanhando. Se ele tivesse na difusora, na época não era jornal, se ele tivesse na difusora, meu avô estava ouvindo a difusora. Se ele fosse para a Liberdade, meu avô estava ouvindo a Liberdade. E meu avô era doente pelo Central.
Então, eu ouvia sempre o programa de Borbulhões, que era um programa de forró. Na sequência, vinha um programa policial, que nas duas emissoras tinha, tanto na Difusora quanto na Liberdade. E nas duas tinha um programa de esportes logo depois. E eram os 3 programas seguidos que meu avô acompanhava. Então, eu ouvia também os 3. Eu via o programa de forró, eu via o programa de notícias policiais e eu via o programa de esportes. E eu fiquei acompanhando sempre a questão do Central, ouvindo o Central, as coisas do Central, meu avô apaixonado pelo Central. E em 1986, eu fui para o jogo Central e Flamengo. Aquele famoso jogo que o Central até hoje fala dele, que o Central venceu por 2-1. Né? O Flamengo com o Bebeto, com o Moser, com essa turma toda. O Central ganhou o jogo. E aquilo ali marcou a minha vida. Então, naquele ponto em diante, primeiro, ali eu me defini também como torcedor do Central. Ponto. Né? Não tinha espaço para nenhuma outra coisa. Imagina uma criança de 6 anos indo para um estádio, vendo o time dele ganhar de jogadores de seleção brasileira. Não tem criança que não se apaixone. E como eu tinha em casa todo esse referencial do rádio, eu disse, eu quero trabalhar em alguma coisa que me deixe próximo do Central. E eu tive a oportunidade de ter uma boa educação, porque não tive grandes bens, não tinha dinheiro em casa sobrando, mas o grande esforço foi feito para que eu tivesse uma boa educação. Então, eu tive a oportunidade de buscar um vestibular, que era algo raro também para alguém do interior. E mais raro ainda para alguém que saísse do interior para ir para o Recife estudar, que foi o meu caso. Eu fui estudar na Universidade Federal. Então, eu queria ou jornalismo, que era para cobrir o Central, ou eu queria educação física, que era para trabalhar no Central como preparador físico, treinador, o que fosse. Era o que eu queria. Isso ali nos anos, finalzinho dos anos 80, no começo dos anos 90. E acabei tendo essa oportunidade de ir para o jornalismo. Primeiro, uma grande dúvida para onde é que eu iria. Vários amigos fazendo vestibulares para várias coisas diferentes. E eu disse, rapaz, eu não sei, eu vou tentar o jornalismo. Tentei só jornalismo em 1996. Não passei, fiquei em 5º lugar dos últimos, né? Depois do último eu fiquei em 5º. Não consegui entrar. Aí no ano seguinte eu fiz jornalismo, radialismo e direito. Aí no outro ano eu passei nos 3. A única coisa que eu não queria fazer era direito, que era a única coisa que minha mãe queria que eu fizesse, que era direito. Eu não queria. Fiz a matrícula em jornalismo em João Pessoa e fiz a matrícula em radialismo no Recife, na Universidade Federal. Acabei indo para o Recife porque Caruaru para João Pessoa. Recife, você sai Recife direto João Pessoa. Caruaru não. Para você ir para João Pessoa, você vai ou Caruaru, Recife, João Pessoa, ou Caruaru, Campina Grande, João Pessoa. Então era muito distante. Minha mãe na época é cobradora de ônibus, então não dava para você tirar grana de muito canto. Você tinha que fazer das tripas coração mesmo para conseguir estudar. E foi o que eu consegui. Né? Consegui fazendo as tripas coração, dando nó em pingo d'água, consegui concluir o curso. Nisso, eu comecei justamente a buscar espaço em emissoras, consegui na Universitária AM, e eu já agradeci aqui a Luiz Lacerda, já agradeci a Ivan Feitosa, mas tenho que agradecer a mais 2 pessoas. A Luiz Maranhão Filho, que na época era quem dirigia a Universitária AM, e que permitiu para aquele doido que chegou lá pedindo uma vaga de alguma coisa, ele permitiu que eu tivesse um espaço de estagiário na rádio, inclusive fui um dos poucos, porque eram 2 bolsas, se não me engano, só, para os alunos da rádio inteira. E eu consegui pegar uma dessas bolsas, foi o que me ajudou a me manter também, porque vinha toda essa trajetória de morar fora de casa, morar numa cidade diferente, dividindo apartamento, e depois com essa oportunidade da bolsa deu uma aliviada também. José Bezerra. E, além do Luiz Maranhão Filho, o José Bezerra, os 2 infelizmente já iam embora. O José Bezerra, eu pedi a oportunidade para ele, Bezerra, me dá a oportunidade de entrar na equipe de esportes, porque eu quero entrar em esportes lá na Liberdade, em Caruaru, estou pedindo um estágio lá também. E ele tinha uma vaga na equipe, eu disse, tá bom. Algum tempo depois, não sei, meses ou um ano depois, ele disse, rapaz, eu achava que não ia dar certo. Eu via você fazendo programa de esporte, aliás, programa musical, programa de jornalismo, e não achava que você ia dar certo em esportes. E aí eu fui ficando, fiquei na equipe do José Bezerra e consegui o estágio também aqui na Rádio Liberdade. Esse é o começo. Eu dei uma resumida geral de onde veio o desejo pelo rádio, de onde eu vim, e até chegar no rádio mesmo, que foi essa porta de entrada na Universitária AM, através do Luiz Maranhão Filho, que foi quem permitiu que eu fizesse o estágio na rádio, e ao José Bezerra, que foi quem abriu a porta dos departamentos esportivos do Estado para mim. Então, sou muito grato a esse verdade, você lembrou muito bem. Inclusive, o José Bezerra, né, o príncipe de São Caetano, São Caetano, como era conhecido, meu amigo, né, eu conversava muito com o José Bezerra nas cabines de imprensa.
aqui em Recife, no Arruda, na Ilha do Recife, a gente se encontrava muito nas cabines de imprensa, a gente que ia trabalhar na crônica esportiva. E aí ele dava muitos conselhos para a gente que estava começando no rádio, né? Era um paizão e um padrinho, né? Eu posso dizer que ele era o padrinho da crônica esportiva de Pernambuco, né? Um cara que ensinou muita gente, que sempre foi um exemplo como cronista, como jornalista, como radialista, um grande exemplo para todos nós, né? E que a gente hoje tem como referência. Oi. Austin, enquanto ele estava na Universitária AM, eu acho que ele foi o grande revelador de todos, eu posso estar até exagerando, mas de todos os que conseguiram entrar nas emissoras profissionais, nas emissoras comerciais. Eu acredito que ele tenha sido a porta para todo mundo, né? Porque eu fui um deles, o Salvinho lembro, Gomes, sim, lembro. Né, começou lá também, a Gisela Pitanga, não sei se você lembra da Gisela, que passou um tempo no rádio também, Kelly Santana. Eu vou trazer tantos nomes aqui, né? A Michelle Loreto, que hoje está lá na Globo, né? Fazendo. Esqueci o nome do programa, mas ela está lá. Ela está fazendo também um programa lá na TV Globo. Também começou com José Bezerra. Então, nesse período em que o Bezerra fez esse trabalho, ele foi só acrescentando, eu só não digo, na minha opinião aqui, eu posso até ter um pouco mais de desconhecimento, porque sou aqui da capital, para você, que não só Bezerra foi sim, muitos profissionais hoje que estão aí top, estão fazendo sucesso hoje, passou, né, pelo José Bezerra. Mas também aqui em Recife a gente tem duas escolas do rádio, que eu sempre digo isso, quem não passou por esses dois veículos não vão chegar a lugar nenhum, que é a Rádio Guarani de Camaragibe e a Rádio Capibaribe, que é as duas escolas do rádio de Recife. Então, além de José Bezerra, que tinha esse trabalho, que é um trabalho que, você sabe, que rádio universitária é uma rádio do Estado, né? É uma rádio do Estado, e aí que tem os projetos que são inseridos na programação, onde abre portas para aqueles que estão iniciando, tipo de jornalismo, radialismo, né? Então, é a porta de entrada que você tem de chegar próximo, né? É uma peneira, exatamente, é uma peneira. E com o Bezerra não era fácil, não, porque o cara era exigente, viu? O cara era exigente. Para passar, eu passei para o Zé Bezerra, então tu estás pronto. É verdade, Bezerra era rigoroso. Às vezes ele me chamava num local assim e dizia: "Ô rapaz, você acha que você se posicionou certo daquela forma?" Eu olhava assim: "Sim", eu fazia. Procure se escutar. Quer dizer, procure se escutar. Depois que você falar, procure se escutar, grave, e vai escutar o programa depois para você ver. Então, assim, tudo isso a gente aprende, né? E a gente tem esse respeito, um carinho pelo José Bezerra, é um cara que é um paizão para todos nós, que até hoje a gente tem esse legado aí, e a gente tem muito, né, ao que agradecer a José Bezerra, porque foi o grande mestre da comunicação no nosso estado de Pernambuco. Mas aí, Sócrates, eu lembro, você falou 2012, você chegava para Capibaribe, isso já com carteira assinada, 2002. Já fazendo parte da equipe esportiva. 2002. Em 1999, eu entrei na Universidade AM só na área musical e depois jornalismo. Mas a diferença foi pouco, acho que 1 mês, 2 meses. Eu primeiro música, cerca de 1 mês, 2 meses, eu já estava no jornalismo também. Isso em 99. No ano 2000, foi quando eu pedi a oportunidade à Bezerra para fazer parte da equipe de esportes. E aí eu comecei a fazer parte da equipe de esportes. Em 2001, fevereiro de 2001, eu entrei como estagiário na Liberdade e fiquei nas duas. Na Liberdade e na Universitária como estagiário nas duas. Em 2002, em outubro de 2002, aí eu fui contratado pela Rádio Liberdade. Eu estava terminando o curso na Federal. Foi questão de meses, a diferença entre terminar o curso e ser contratado. Em outubro de 2002 eu fui contratado, e aí eu fiquei por lá até 2005. Aí eu saí até 2004, no começo do ano, em março de 2004. Saí em março de 2004, fui para uma emissora que estava começando aqui em Caruaru, a Mandacaru FM. Hoje, a bandeira dela aqui em Caruaru é CBN, né? Ela é do Grupo Nordeste de Comunicação, que tem a CBN aí no Recife também, e aqui em Caruaru tem a TV Asa Branca, então é desse grupo. Na época não era, ela foi comprada depois, e passei 9 meses lá.
Aí eu fiquei de março de 2004 até dezembro de 2004, exclusivamente na Mandacaru. E aí aconteceu uma coisa inédita aqui para a cidade. Aliás, duas coisas inéditas. Primeiro, eu fui a primeira pessoa contratada no rádio de Caruaru que tinha um curso superior na área. Porque não tinha aqui em Caruaru jornalismo. O jornalismo chegou em Caruaru depois, bem depois disso. Quem queria fazer alguma coisa de jornalismo, de rádio, tinha que sair da cidade. Então, eu fui o primeiro contratado em Caruaru com o curso da área. Essa foi o primeiro ineditismo, vou dizer assim. Em 2005, aí veio o segundo ineditismo. A partir de 1º de janeiro de 2005, eu fui a primeira pessoa de rádio em Caruaru a trabalhar em 2 prefixos diferentes de emissoras concorrentes. Eu continuei na Mandacaru FM, fazendo jornalismo na Mandacaru FM. Eu fazia um programa ao meio-dia, um programa de entrevistas e notícias e tal. Eu me mantive fazendo esse programa e fui para a Liberdade fazer a cobertura do Central, cobertura de futebol, enfim, de forma geral, e fui fazer um programa à noite, um programa musical. Então eu passava a manhã na Mandacaru FM, até 1h da tarde, almoçava e emendava até meia-noite na Liberdade. Então, isso durou um ano de 2005 inteiro. Em 2006, a partir de janeiro de 2006, aí eu saí definitivamente da Mandacaru FM e fiquei apenas na Rádio Liberdade, onde estou desde Agora vem a pergunta que todo mundo quer saber. 2006, exclusivamente. Você falou que se apaixonou pelo Central, claro, virou com 6 anos de idade, quando foi para a partida contra o Flamengo, onde você viu ali o Zico, o Andrade, Adílio, Cantarella, aquela turma toda, aquela seleção do Flamengo. Sim. Que não jogava nada. Então você se apaixonou e disse, então, agora eu vou querer entrar nessa área porque eu vou estar próximo do Central, né? E só através do jornalismo é que eu vou poder chegar a esse meu objetivo. Aí a pergunta, quando você teve a oportunidade de estar ali no gramado, eu quero saber qual foi, eu quero saber o pequeno também, tá? Não é só o... É porque a gente às vezes só se lembra do... eu fiz um jogo com o Flamengo, com o Vasco, com o Grêmio. Eu quero saber qual foi a tua primeira partida que você entrou no gramado, com o microfone na mão, né? O repórter de pista, para trabalhar. Qual foi esse jogo? Você lembra? Não, eu estou falando a Liga. Assim, eu não vou Liga. lembrar as equipes pelo seguinte. Pode ser. Porque era o campeonato da Liga. Uhum. Era o campeonato da Liga, aqui de Caruaru. Porque era o seguinte, do mesmo jeito que eles não iam colocar... quem é esse cara? Quem é esse menino, claro, né, que tá chegando aí na equipe? Eles não iam colocar de cara no jogo do Central, que era o jogo principal aqui da cidade. Nem muito menos no jogo do... Eles não iam colocar, né? É normal. Qualquer jovem que chega na equipe, a gente coloca primeiro para fazer os jogos menores, para ir ganhando experiência, para levar as primeiras vaias, os primeiros gritos dos torcedores, aquela coisa toda que a gente sabe como é que funciona, né? Mas foi um jogo da Liga, e nesse jogo da Liga estava a equipe, era o Wilson Bezerra narrando, aí a equipe eu lembro, não lembro do jogo, não lembro dos times, mas a equipe que transmitiu eu lembro. Era o Wilson Bezerra narrando o jogo, Antônio Carlos comentando, Dilson Oliveira era o outro repórter, no meio de feras. Era a equipe principal da rádio, comigo. Eu no meio desse povo todo. Por que eu lembro desse jogo, Austin? Porque foi o pior jogo que eu fiz na minha vida. Quando terminou o jogo, eu tinha certeza que eu estava fora da equipe. Certeza absoluta. Eu disse, eu não vou ficar. Mas ficou nervoso ou não? Eu vou tentar outra coisa, porque no futebol não vai dar certo. Eu estava nervoso. Eu estava nervoso. Porque esses caras eu via todo dia. Eu via na transmissão de todos os jogos, eu via em momentos decisivos, eu via em momentos complicados, e eu estava no meio deles. Assim, eu sabia que eu conseguia, mas eu não conseguia, não saía. Estava travado, errei escanteio, errei gol, errei nome de gente, enfim, o que eu podia errar, eu errei. Eu tinha certeza que não ia dar certo. Na outra semana eu estava na escala de novo. Eu disse, olha, parece que me vão me dar outra oportunidade. E aí eu comecei a ajustar, eu fui aprendendo essa questão de se ouvir, de parar, de entender. O erro foi por quê? Foi porque eu não sabia ou porque eu estava nervoso? O erro foi por quê? O erro foi porque eu estava desatento? Eu acho que pelo contrário, eu estava atento até demais. Eu estava atento além da conta, né? Porque você está tão pilhado
né? Você tá, é aquele jogador do juvenil que entra querendo mostrar tanto serviço que em cima da linha do gol chuta para fora. Uhum. Eu acho que era mais ou menos isso. Eu estava com tanta vontade de fazer direito que eu errei tudo. Né? Então, esse aí, com certeza, foi o primeiro jogo que eu fiz. Eu não lembro os times da liga, quais eram as equipes, porque como eram equipes amadoras e a gente não transmitia tipo um jogo só. A cada semana a gente transmitia jogos de equipes diferentes. Então eram 16, 17 equipes no campeonato, então você girava muito. A cada semana você estava cobrindo um jogo diferente, não dá para manter na memória. Agora, a situação eu lembro. Agora a partida daí, oficial pelo errado. Campeonato Pernambucano. Era o primeiro e último jogo. Pelo Campeonato Pernambucano foi um jogo do Central também. Aliás, foi um jogo do Central. Agora, foi um jogo em casa, foi um jogo em Caruaru. Eu não lembro o adversário, Austin. Eu estou tentando lembrar o adversário aqui, mas eu não estou lembrando. Geralmente a gente acompanha a intermediária, né? O meu primeiro jogo, para você ter uma ideia, veja bem, veja como foi a minha situação, só para fazer um trocadilho aqui com você. Eu saí de uma como é que se dá o nome, me fugiu até o nome agora, aquelas rádios que coloca, não digo nem rádio, aquela difusora que coloca nos postos, como é o nome? Que se dá aquilo ali, que fugiu até o nome agora. As difusoras? É Rádio Poste, né? Então a gente tinha um programa na Rádio Poste, tá? E depois surgiu as rádios comunitárias. Exatamente. Aí houve uma migração, né? Quem tinha os programas dessas rádios aí, migrou tudo para as rádios comunitárias. E aí foi uma oportunidade que a gente teve de levar a nossa equipe esportiva para lá. E aí, de cara, a gente pegou logo em 2002, né? Aliás, em 2002, a gente pegou de cara uma Copa do Mundo. E eu disse, caramba, e agora? Aí aquele problema, né? Falar, dicção, traduzir. Então a gente teve, para nossa sorte, o Abrão Anacleto, que era o chefe da equipe, aí tinha eu e tinha o Adilson Batista, que era o outro colega nosso que era repórter também. Eu disse, e agora, meu Deus, como é que vai ser a questão? A gente vai ter que arrumar alguém para estudar as pronúncias dos nomes, né? Porque era complicado para a gente fazer. E aí, quem apareceu? Deus bota as pessoas no momento certo. Sabe quem apareceu em Paulista? Estava ele era odontólogo, também, além de jornalista, Stanislau Bandeira. Olha a moral do cara que apareceu. Surgiu do nada. Aí esteve lá na rádio, escutou o programa esportivo e foi lá conhecer a equipe. Quando chegou lá, aí se apresentou, disse, sou jornalista, Stanislau Bandeira, com grandes passagens pelo Goiânia, né, várias rádios do Brasil. Eu disse, rapaz, chegou como uma luva pra gente. E não teve outra, a gente inseriu ele na equipe e ele fazia todo o noticiário internacional do nosso programa, abrilhantou ainda mais, e com ele a gente conseguiu vender todas as cotas. Foram 20 patrocinadores, olha só, de uma rádio comunitária. Foram 20 patrocinadores que a gente conseguiu, e a gente fez a Copa do Mundo de 2002. Olha como a coisa tomou uma proporção, apesar de off-tube, né? Porque antigamente a gente não era muito assim cobrado a questão dos direitos. Era mais light, né? Quando às vezes descobria que queria derrubar, vinha um comunicado, né, para a rádio, né? Mas assim, era mais light a coisa. Então a gente conseguiu fazer aquela Copa de 2002, que foi justamente no ano do Penta. O ano do Penta. Com o Rivaldo, daquele lado de Paulista, e foi uma festa geral, porque exatamente. A gente estava transmitindo, todo Paulista ouvindo a gente, e estava o São João rolando na cidade, e imagina o pessoal escutando nossa rádio, a praça cheia no São João, e aí a Globo botando o Rivaldo lá, falando para Recife, né? Então, assim, foi um momento mágico, assim, que Paulista teve no rádio, do nosso início, olha só. E em 2006... pode falar. Nessa Copa, a Liberdade estava junto com a Rádio Gaúcha. Que foi justamente logo quando eu entrei na rádio. Eu entrei em março, né? Aliás, eu fui contratado em outubro e tinha entrado em março de 2001. Então a Copa foi em 2002 e foi minha segunda cobertura de São João. E a Liberdade entrou em cadeia com a Rádio Gaúcha, lá de Porto Alegre.
E eu ficava só acompanhando os jogos, imaginando, será que um dia eu vou estar numa Copa do Mundo? Porque todo mundo da rádio já tinha ido para a Copa. Essa Copa 2002 é que era uma Copa muito difícil de você conseguir bancar, né? De ir para lá, de fazer a Copa no lugar, né? Porque você tinha a primeira passagem, que era uma coisa astronômica, do outro lado do mundo, né? Coreia e Japão, os deslocamentos, tudo muito difícil, tudo muito complicado. Então a rádio não foi. Ela tinha ido na França em 98, tinha ido nos Estados Unidos em 94, Itália, enfim, ela tinha ido nas outras Copas anteriores, mas nessa especificamente não foi. E em 2002 eu ficava pensando, será que um dia eu vou estar na Copa do Mundo? E a final da Copa, você lembra aquele jogo contra a Alemanha, que foi de manhã, no domingo de manhã? Tinha veja como são as coisas. Tinha um jogo naquele dia, no Campeonato Pernambucano, no Recife. Eu não lembro se era Santa Cruz e Náutico, mas era um jogo no Arruda. A gente ia sair de 10 horas da manhã da rádio para ir fazer o jogo. O que foi que eu fiz? Eu fui para a rádio para assistir o jogo da rádio, que era para não perder o horário do carro da rádio para poder ir fazer o jogo. Então eu fiquei na rádio, eu e o vigilante, João Tauan, né? O vigilante ficou lá assistindo o jogo na recepção da rádio, esperando o carro chegar. Quando o carro chegou, a gente foi para o Recife para fazer o jogo. Caiu um pé d'água no Recife, não teve jogo. Caramba! Aí a gente volta para Caruaru, porque tinha um jogo do Porto. Nesse dia, e a gente não ia fazer. A gente ia fazer esse jogo no Recife, era um jogo decisivo, não ia ser a decisão de fase, era alguma coisa grande esse jogo. Era um jogo do Santa Cruz que a gente foi para a Arruda. Quando a gente estava chegando no Arruda, volta, que não vai ter jogo aí não, a gente vai ter jogo em Caruaru. A gente voltou para Caruaru para fazer o jogo, um jogo do Porto, para não perder a equipe que já estava lá, todo mundo que ia fazer a partida. Então, no dia, chutei foi tudo aqui. No dia da final da Copa do Mundo de 2002, eu estava no meio Santa Cruz e Náutico. Tem o Lula Tavares aí lembrando. Eu estava pronto para fazer um jogo, saí de casa muito cedinho, que era para acompanhar o jogo da Copa do Mundo, e acabei fazendo o jogo do Porto, que eu não estava preparado para nada. Aliás, ninguém estava, né? A gente sabia o time do Porto, porque era o time da casa, a gente conseguia acompanhar essa coisa toda. Mas é aquele jogo que ninguém pegou escalação antes. É na tora, né? Como o radialista tem esse diferencial, porque tem esse dinamismo, né? Na busca da informação. A busca da informação, olha, o repórter que é setorista, que está acompanhando o dia a dia do clube, pode deixar ele solto, que ele vai trazer a informação para você certinho. Realmente é uma coisa fantástica, né? E nesse dia, né? Aí depois, só contando aqui para você, depois que a gente fez esse jogo, Brasil campeão mundial, pentacampeão mundial, aí a rádio lá em Jardim Paulista era próximo da minha casa. E aí terminou o jogo, aquela festa toda, mas é aquela coisa, não é, né, Sócrates? Depois que a gente começa a militar na crônica esportiva, parece que a paixão, um pouco você começa a ficar mais focado no seu trabalho, você não começa a se comportar como torcedor, né? Você começa a focar mais no seu trabalho, ficar mais atento às coisas assim. Aí eu em casa, depois do jogo, eu disse, meu Deus do céu, como é que pode? Brasil pentacampeão mundial e eu fiz esse jogo. Como é que pode? Então, assim, mil coisas vêm assim na cabeça da pessoa. Assim, meu Deus, como é que pode? Eu estou aqui em casa, claro que apesar de ter sido o futebol, a gente vinha fazendo todos os jogos da seleção, acompanhando tudo, e agora eu estou aqui em casa, né, feliz, porque o Brasil tinha sido pentacampeão mundial, e a gente tinha feito parte da história. Quando eu fui feito parte da história, porque a gente teve uma transmissão onde toda uma região acompanhou a nossa transmissão esportiva. Então, assim, para você ver a que ponto o rádio traz essa emoção para nós que fazemos a crônica esportiva de Pernambuco. Realmente é uma coisa fantástica. E você lembrou de um detalhe muito importante, que eu não lembrava neste dia, desse jogo. Eu não lembrava. A gente estava fazendo nesse momento só com a Copa do Mundo, a gente não estava fazendo cobertura. A gente estava focado na Copa. A gente tinha vendido a Copa e estava todo mundo focado na Copa do Mundo, né? E o Campeonato Pernambucano era uma coisa que a gente foi buscar lá na frente. Em 2002, aí em 2006, a gente fez a outra Copa, aquela do Juninho Pernambucano, já foi da Alemanha, foi por outro prefixo, Rádio Litoral FM, aqui de Paulista também, oficial, mas do bairro de Maranguape, a gente fez outra Copa do Mundo, né, em 2006, e aí, quando terminou a Copa, aí a gente disse, não, agora a gente estamos prontos para o mercado, vamos fazer o Campeonato Pernambucano. E aí foi a minha primeira partida oficial, foi a partida que você deve lembrar, acho que você estava, de repente, acho que você estava no Clássico, porque nesse dia, em 2006, a final do Campeonato Pernambucano foi Santa Cruz e Náutico, no Arruda, era a decisão do campeonato,
E o Sport jogava com o Manchete lá no Ademir Cunha, em Paulista, na minha terra. Olha só, a minha estreia foi na minha terra, lá em Paulista. O jogo Manchete e Sport. Tem um fato aqui que você vai lembrar que até hoje está marcado. Eu dei uma entrevista hoje à tarde para vários programas esportivos aqui para falar do meu evento. E eu até comentava sobre isso. Né, que nessa partida o Sport precisava vencer para ser vice-campeão pernambucano, independente do resultado do Arruda. E o Sport empatou em 0-0 com o Manchete. O técnico do Sport era o Adilson Batista, grande campeonista, grande zagueiro, campeão. Aí, grande. E o meu campo do Sport tinha Cleison. Lembra do Cleison, né? Cruzeiro, um cara com uma bagagem estupenda. O goleiro era Maisena. Era um time bom aqui do Sport, apesar de não ter ficado nem em segundo lugar no campeonato pernambucano. E quando acabou o primeiro tempo, eu lembro que a gente ter acesso aos vestiários, a gente acompanhava tudo. Quando o Sport desceu, eu saí, justo aí eu estava acompanhando o Sport, e aí eu desci com o time do Sport para o vestiário. E aí, quando o último jogador do Sport entrou no vestiário, o Adilson vinha por último, porque ele estava dando uma entrevista coletiva, e aí ele veio, quando ele foi entrar no vestiário, Cleison bateu a porta na cara dele e disse: professor, me desculpe, mas a partir de agora é com a gente. Isso é um fato que todo mundo... E essa cena ficou marcada até hoje no futebol pernambucano, que é o Adilson Batista, ele voltou para o gramado e ficou lá no banco de reservas, e a Globo jogou ao vivo, a Globo jogou na imagem, você deve lembrar dessa imagem do Adilson Batista no banco de reservas, mas foi assim mesmo, do jeito que eu estou te contando. Quando ele foi entrar no vestiário, o jogador do Sport disse: professor, olha, seu esquema não está dando certo, agora é com a gente. E bateu a porta na cara da Adilson Batista, simplesmente voltou, era o último jogo da equipe, ele voltou e ficou lá. E ficou aquela cena do Adilson Batista, foi capa de jornal, foi tudo, né? Edição nacional, o Adilson Batista no banco. O André Luiz Cabral até conta, nas curiosidades do futebol, André Luiz sempre conta esse fato que aconteceu lá em Paulista, e eu estava na hora, em loco, quando o Cleison, né, um dia eu ainda encontro com ele, vou até tentar resgatar o Cleison para falar dessa história com ele, porque ele bateu a porta. Você está mostrando histórias aí, e eu tenho uma cena, parece que uma coisa que me marca de estar em jogos polêmicos, né, em jogos difíceis. Eu estava no jogo Brasil e França, lá em Frankfurt. Eu estava naquele jogo, né? Eu estava lá quando o Brasil foi eliminado, com aquela questão do Roberto Carlos, que não fez a cobertura, tal, o gol da França, o Brasil eliminado da Copa 2006. Eu estava na Batalha dos Aflitos. Eu estava lá na Batalha dos Aflitos. Eu estava lá. Era eu e Gilberto Silva. O Gilberto estava narrando, eu estava fazendo reportagem, e o pessoal estava no jogo de Santa Cruz contra a Portuguesa. Estava o Wilson, Antônio Carlos, eu acho que Dilson Melo, né? Estava no Arruda. Eu estava na Batalha dos Aflitos. Eu estava no 7-1 no Mineirão, eu estava lá. Então, eu estou achando que tem algumas coisas que ficaram reservadas para que eu estivesse presente, sabe? Então, porque esse jogo da Copa 2006 me marcou muito, porque se você olhasse nome, estou falando da bola que estava jogando dentro de campo, mas se você olhasse nome, a gente tinha o melhor jogador do mundo, o que ia ganhar, o que ganhou o título de melhor do mundo, que a gente tinha o Ronaldinho Gaúcho, a gente tinha o Kaká, a gente tinha o Fenômeno, o Ronaldo Fenômeno, a gente tinha o Adriano engolindo a bola um pouco antes da Copa, a gente tinha o Cafu, o melhor lateral direito do mundo, o Roberto Carlos, melhor lateral esquerdo, era a melhor zaga, era o melhor goleiro. Então, no papel, aquele time era para ganhar a Copa de 2006 com o pé nas costas, né? E não ganhou. A gente sabe que ficou no meio do caminho porque não estava jogando bola mesmo. Não jogou bola. Ô, Sócrates, desculpa te interromper. Desculpa te interromper, porque isso é uma experiência que eu tenho, tá? E eu aprendi isso, tá? E eu gostaria de te fazer uma pergunta, já que você estava em loco. Eu não estava, eu estava em casa assistindo televisão. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, já que você tocou no assunto, tá? Você estava em loco naquele jogo. Como é que você viu, através de toda essa experiência de ter acompanhado já jogos polêmicos, decisivos, o que você via, você que estava em loco, no semblante dos jogadores da seleção brasileira, no intervalo, tá? Do intervalo na volta para o segundo tempo? Você achou algo diferente pela tua experiência? Ou você não notou nada de diferente? Não. Não, a minha sensação é que o time estava um pouco, não sei se desligado é o nome, sabe, Washington? Naquela Copa, eu percebi que faltava alguma coisa. Eu não sei se era
vontade, não sei se era desejo, se o pessoal não estava com sangue nos olhos. Não tem aquela coisa do futebol, que o time às vezes não tem tanta bola, né? Não tem tanta bola, mas o pessoal está com tanta vontade que vai lá e ganha o título, ganha o jogo. Não tinha isso. No treinamento não tinha isso. Eu acompanhei, eu acho que quase todos os treinamentos, se não todos os treinamentos da seleção. Não tinha isso. Nos jogos, o Brasil ia, né? O Brasil ia, fazia um gol, o adversário se desesperava, o Brasil ia lá, fazia outro e tal, e caminhava, ia em frente. Naquele jogo contra a França, talvez tenha sido a primeira vez que o Brasil tenha pego naquela Copa uma equipe melhor organizada, melhor estruturada. E quando eles entenderam que não tinha mais o que fazer, quando eles olhavam um para o outro e não tinha perna, ou não conseguia porque não tinha uma jogada, ou não conseguia porque não estavam concentrados, parece que eles desligaram aquele botão, sabe? Se a gente não vai chegar lá. Eu tive a oportunidade no ano passado, acho que muita gente teve, de rever os jogos das Copas, né? Porque o Sport TV mostrou, eu acho que quase todas as Copas onde teve transmissão por televisão. Eles mostraram praticamente tudo. E revendo o jogo, a sensação minha não mudou. Parece que faltava alguma coisa, sabe? Porque você vê no estádio de um jeito, eu só tinha visto aquele jogo no estádio, eu nunca tinha visto depois. Aliás, a Copa de 2006 inteira, a Copa de 2010 inteira, a Copa de 2014 inteira, eu não vi nada. Porque não passou o jogo, acabou, não passava de novo. E eu estava na Copa, então não tinha por ver, né, os jogos. E eu tive a oportunidade de ver todos eles de novo. Aí esse específico da França, esse específico de Frankfurt, eu acho que faltou isso, faltou aquele desejo a mais de ganhar. O jogo contra a Holanda na Copa de 2010 foi um jogo que me causou muito mais impacto, porque aquele pessoal, aparentemente, eles queriam. Aquele pessoal da Copa de 2010, do time do Dunga, apesar de eu não gostar de muitas coisas, muitas atitudes que o Dunga teve e tal, eu também, mas concordo, aquele time, eu concordo ele tinha plenamente sangue com nos você. olhos. Aquele time queria, muito mais do que o time de 2006. Era o time que não tinha bola toda. Era redondinho, né? A equipe de 2006 era redondinha. Tinha jogador bom, mas eles não estavam... Se eles quisessem, se eles estivessem ali prontos, se eles estivessem ali dedicados para a Copa, eu acho que o Brasil tinha conseguido. Mas na de 2010, os caras não tinham essa bola toda, não, mas os caras estavam querendo. Aquele dali, para mim, foi mais impactante a forma que perdeu, né? A questão do Felipe Melo e tal, que ficou marcado para sempre, até hoje é lembrado dessa história dele, né? Ali naquele jogo, eles queriam. Na Copa de 2006 eu não senti isso, eu não senti que eles queriam. Eu não sei se era esse o pensamento que você teve, que faltava alguma coisa. É verdade. Eu fiz essa pergunta para você porque eu gosto de ter essa percepção, né? Principalmente você que estava lá em loco. Porque, assim, a gente viu muitas coisas depois que as imagens... Depois que acontece, é muito bom de comentar, né? Depois que acontece, né? Mas, assim, as imagens mostravam alguns momentos de alguns jogadores do Brasil dispersos no jogo. Amarrando a chuteira em alguns momentos. Mas no treino era assim também. No treino era assim, Washington. Os caras estavam treinando e parecia que tinha um grupinho que tava nem aí. Só, a gente tá aqui na Copa, a gente vai ganhar isso aí mesmo. Ninguém é melhor do que a gente, é bom mesmo. Quem é bom aqui é a gente. Pronto, a gente vai ganhar. Tinha muito essa sensação naquela Copa de 2006. Faltava muito isso, a vontade de querer conquistar alguma coisa na Copa de 2006. Pedro Silva. Na Copa de 2006 foi onde eu tive mais internacional, contato com Pedro Silva. Deixa eu mandar um abraço pro Pedro Silva, né? O internacional Pedro Silva. Foi onde eu tive contato com ele. Muito contato com o Pedro na Copa de 2006 e talvez até mais ainda na Copa de 2010. Pedro passou um frio na Copa de 2010, na África do Sul. Olha, pronto, vou dar outra curiosidade aqui. O Ellis Park, o jogo do Brasil, estreia da Copa do Mundo de 2010. A gente terminou o jogo chamando aqui dali de Ellis Park. Deixa eu tentar explicar para você aqui. Estava frio. A gente é do Nordeste. Não importa se a gente é de Caruaru, de Recife, do Piauí, de Mossoró, a gente gosta de calor. A gente é acostumado com calor. Aí chega lá, eu já disse, rapaz, isso não vai dar certo. Eu estava, Washington, com 2 meias, 2 calças, uma camiseta, uma camisa, outra camisa por cima e um casaco. Eu estava de luva, cachecol, touca. Eu estava parecendo o boneco que leva aquela lapada no ou então aquele boneco do posto que fica naquele boneco do posto que fica. Eu estava comprando chocolate quente. Eu estava empacotadão ali daquele jeito. Eu estava comprando chocolate quente, não era para tomar, não, era para soprar na mão, para subir aquele vaporzinho
para poder sentir um ar. No meu segundo tempo, eu estava batendo com o pé no chão para sentir o pé, porque eu não estava sentindo mais, que estava congelado, a sensação que eu não tinha mais pé. Eu nunca passei tanto frio na minha vida. Desse jogo de Copa, é o que eu menos lembro de lance, é o que eu menos lembro de qualquer coisa, porque eu estava preocupado em ficar vivo, em terminar o jogo vivo. Quando a gente desceu, quem era do Nordeste, quem era do Sul não, estava mais acostumado, tinha os aquecedores lá no vestiário, quem era do Nordeste estava encostado nos aquecedores para poder voltar o sangue a circular. Foi o maior frio que eu passei na minha vida. Olha, estava 3 graus positivos, mas a sensação era de -1. E a gente estava, como se... Deixa eu explicar para quem está acompanhando aqui a gente. É como se a gente estivesse numa arruda no anel superior. Era a posição que eu estava, era mais ou menos isso. É como se eu estivesse na Ilha do Retiro, naquele pedaço ali da frente das cabines, do outro lado onde não tem cobertura, onde o vento passa, levando tudo. Foi a sensação que a gente tinha ali. A gente estava congelando, ia virar picolé. Esse jogo eu não esqueço nunca, porque eu pensei que eu não ia terminar o jogo, não. É verdade. Tinha um picolé. Você já tem que começar a se programar para fazer o teu livro, tá? As suas peripécias. Feito o Pedrão foi aqui. O Pedro Luiz contou toda a história dele. Você tem bagagem para isso, para fazer também o seu. E com certeza, se você for fazer o seu livro, pode contar com o apoio do amigo aqui, que a gente vai estar junto aí nessa empreitada para contar a sua história, porque deve ter muita coisa boa. Mas, Sócrates, esquecendo um pouco agora, né, esse lado de coberturas esportivas, Copa do Mundo, você é um cara, realmente, como eu posso te falar, que você chegou no topo de transmissão esportiva, né? Transmitiu de tudo. Vamos voltar o foco agora para o nosso futebol, né? Porque a gente já está com 46 minutos aqui de live, temos 14 minutos para destrinchar, 24 minutos aí, um pouco mais, para destrinchar tudo do nosso futebol. E eu queria começar pelo Central, né? Seu time do coração, meu segundo time do coração, tá? Porque o meu primeiro é o paulistano, o extinto paulistano. Ademir Cunha. Você visitou muito o Ademir Cunha. Parece que essa sua camisa aí, tá? Agora eu gostei dessa sua camisa aí, porque é meu parceiro que está nela aí como patrocinador, que está agora patrocinando meu evento aí, a Access, a faculdade Access. É patrocinador do evento desse ano, por isso que eu gostei dessa sua camisa, além de ser Central, né? Sim. Aliás, você acho que tem umas 40 camisas do Central. Não foi combinado não, viu? Eu nunca contei não, mas eu tenho algumas. Eu nunca contei não, mas eu tenho algumas, porque eu tenho algumas na casa da minha mãe, que são aquelas mais preciosas, as mais antigas. Vou lhe contar outra aqui agora. Eu comprei uma camisa do Central essa semana, uma camisa que veio de Minas Gerais, não sei como ela chegou em Minas, não tenho ideia. É uma camisa que foi usada pelo Central só em um semestre em sua história. Foi no segundo semestre de 1997, na época de Cadmo Barros, quando ele assumiu o departamento de futebol Central. Essa camisa é única, foi feita só nesse ano. Eu encontrei a camisa e outra, viu, Sócrates? Ultimamente, as estrelas que eu tenho aqui, estrelas, porque os caras têm história, como o Baiano, Ademir Lobo, né? Foram todos jogadores que passaram no Central. Eu tenho conversado com esse pessoal e eles têm falado, né, muito bem, né, da passagem por Caruaru, assim, falando muito bem da equipe do Central, que é o assunto que a gente vai falar agora, né, da Patativa do Agreste, né, que aí ganhou a vaga do Salgueiro, que não foi disputar a Série D do Campeonato Brasileiro deste ano, e aí, mais uma vez, deu para trás. O que eu acho, viu, Sócrates, na minha opinião, eu tenho falado para alguns cronistas aí de Caruaru, em todo canto tem vaidade. Isso é uma coisa, em todo canto tem. Mas eu acho que no Central parece que a coisa é dobrada da vaidade. Quando eu digo isso, é porque eu acompanhei a história do Central de muitos gestores que já foram presidentes, que já participaram, que já deram a sua contribuição com o Central, continuam dando, tá? Eu fiz uma live aqui o ano passado com o Ivan Feitosa, e o Ivan me disse uma conquista da equipe do Central, que foi um terreno, que eu creio que deve ser esse que estão começando a construir agora, que foi uma vaquinha feita. Ivan me falou que foi R$1.000 por empresário, e o Central conseguiu 100 mil na época que foi investido na compra desse terreno, que eu creio que deve ser esse do CT. E já é outro, é? Então cadê o outro? Esse já é outro. Já é outro. Amigo do Central. Vamos lá. Esse que você está falando é do Amigos do Central, que foi realmente essa história aí.
Foi isso aí mesmo, era R$ 1.000, cada um R$ 100.000, é justamente essa história aí, não tem diferença nenhuma. Só que esse Amigos do Central, o pessoal não conseguiu... Qual a grande dificuldade aqui no interior? Água. Lá não tinha como ter água próxima. É verdade. Né? Não tinha mesmo. Então, como é que você vai construir um centro de treinamento sem água? Né? E até a questão do deslocamento era ruim. Só que o Central já tem um outro CT, que é esse que agora o pessoal está fazendo o trabalho de tentar recuperar e tal. Esse é de 1992, eu acho. 1992. E está lá. Como é que eu posso... Entrega ao tempo. Entrega ao tempo. Nesses 30 anos, vamos arredondar, nesses 30 anos, o que é que foi feito lá? Um muro, que foi na época que houve a doação, o terreno é todo murado, isso realmente existe. Na frente, no muro, tinha umas grades, roubaram as grades. Foram feitas algumas melhorias para fazer um campo, foi feito um campo, foram colocadas as traves, roubaram as traves. Foi feito um vestiário com uma mínima estrutura, só que era basicamente para os jogadores trocarem de roupa mesmo, mas também ficou abandonado, e uma cisterna enorme que o pessoal estava tentando recuperar para ver se ela não estava rachada. Então é o que ficou lá, é o que tem, e é isso que o pessoal está tentando recuperar nesse momento. Infelizmente o clube tem patrimônio, mas o patrimônio ano após ano ele vai diminuindo, porque tem questão trabalhista, aí perde um pedaço para fulano, perde um pedaço para Beltrano, né? Aí não tem dinheiro para fazer nada e fica lá abandonado, um negócio de 30 anos que está lá esquecido. Hoje, inclusive, a cidade cresceu para esse lado desse outro centro de treinamento, e já está muito mais fácil a questão de água, a questão de transporte. Hoje o que era muito distante em 1992, hoje está bem pertinho. Apareceu aí o Ivan, né? Hoje é bem mais fácil. Um abraço aí, professor Ivan Feitosa, grande homenageado deste ano, troféu destaque da Crônica Esportiva de Pernambuco. E esse ano o troféu é intitulado do jornalista Ivan Feitosa, que vai estar conosco lá no próximo dia 25, né, Leitão Churrascaria, uma grande festa da Crônica Esportiva de Pernambuco, e o Ivan Feitosa vai estar lá com o seu troféu, recebendo e também entregando para todo o pessoal que faz a Crônica Esportiva de Pernambuco, e vamos contar também com a presença do Baiano, Luiz Carlos e o Ramon. São os 3 jogadores que vão ser homenageados também esse ano no evento. Temos artistas locais também, com o Leonardo Sullivan vai estar conosco, o Dudu do Acordeão e o Bíblia do Pandeiro, e todos esses nomes que vocês já viram aí, né, na divulgação, pessoal da Crônica Esportiva de Pernambuco, que foram destaque nesse ano, revelações, né, e em todas as áreas do segmento esportivo aí. Então, desde já eu queria mais uma vez parabenizar a todos esses nomes que estão fazendo aí os destaques da Crônica Esportiva do ano de 2021. E muita gente me parabenizando pela indicação do nome do Ivan Feitosa, muitas pessoas me mandando um áudio. Eu acho que você foi muito feliz esse ano em colocar o nome do Ivan, porque o Ivan realmente tem uma história estupenda no nosso futebol. É um cara que quem não aprendeu com o Ivan Feitosa, né? É o capetinha do rádio, o cara que sabe tudo de rádio. Não é à toa que hoje ele está comandando aí o sistema na Rádio Liberdade de Caruaru. Mas só que, na tua opinião, agora voltando para o futebol, deixando o patrimônio de lado, o que é que faltou aqui para o Central? No meu ponto de vista, como eu te falei, vaidade. E por que é que o Central começa pelo técnico, contrata técnico de nome, Esteves Soares, o Silvio Criciúma, o último agora, o zagueiro da seleção, como é o nome dele, que me fugiu o nome? Júnior Baiano. Rapaz, nem os times da capital contratam técnico como o Central contrata. Me explica isso aí, só. Olha, o Central é um grande mistério. Eu não vou dizer nome de outros times, não, né? Para ninguém ficar chateado, mas assim, vou dizer só uma coisa. Se tem uma torcida, eu não torço pelo Central, se tem uma torcida, a torcida que eu mais fui criticado no meu tempo inteiro de carreira foi a torcida do Central. Né? Porque isso mostra uma coisa boa, né? Porque mostra que você faz críticas, né, de acordo com a realidade, de acordo com aquilo que você está vendo. Mas o Central tem uma coisa muito interessante, porque você já deve ter ouvido falar, não vou dizer o nome de ninguém, aquele time que sempre é perseguido pela arbitragem. Ah, rapaz, não ganhou título porque o juiz me roubou. Não tem esse time? Aí tem outro time que diz o seguinte: eu sou o maior do mundo. Maior do que eu não existe. O maior sou eu. Não tem esse time também? Aí tem o outro que tá com dinheiro no caixa. Aí diz: rapaz, eu tô liso. Rapaz, me dê uma ajudinha aqui, pelo amor de Deus. Me dê R$1. Não tem esse time? Né? O Central são esses todos num só. O Central é um time que muita gente diz: olha, o Central é muito grande, o Central é enorme. O Central é grande, sim, para o interior de Pernambuco. O Central é grande, mas o Central tem que entender que é um time intermediário e tem que viver como um time intermediário. Né? O Central foi perseguido pela arbitragem muitas vezes? Foi. Muitas vezes foi. Muitas vezes o apito amigo já puxou para outros times.
Mas se tivesse bola em outros anos, tinha conseguido. Né? Tinha conseguido também. Do mesmo jeito que não adianta estar na porta do empresário todo dia dizendo, me ajuda aqui, os meninos estão lá passando fome. O cara ajuda uma vez, ajuda duas, ajuda três, na quarta, quer dizer, não dá mais não tem mais como ajudar não. Vamos fazer um trabalho organizado. Então, falta essa estrutura, falta entender o tamanho do Central, falta entender e começar um campeonato sabendo onde eu quero ir. Não, começa o campeonato dizendo eu quero ser campeão. Mas como? Se você não tem base, se você não tem um CT, tem um CT abandonado desde 92, tem outro que não foi para frente, contrata um time no primeiro semestre, outro time no segundo semestre, no meio do campeonato tem 2, 3 treinadores. Então você tem que saber para onde você quer ir. Eu quero o quê? Eu quero, nesse ano, me classificar para a Série D. Trabalhe para se classificar para a Série D. Quando classificar para a Série D, no ano que vem você quer o quê? Eu quero na Série D subir de fase. Não é nem subir de divisão, eu quero subir de fase. Trabalhe para isso. No outro ano você se classifica para a Série D de novo e tenta subir. Agora, quando você quer dar um passo maior do que a perna, você não consegue. O Santa Cruz, infelizmente, caiu agora de divisão. O Santa Cruz não pode pular. O Santa Cruz não pode sair da Série D para a Série A. O Santa Cruz tem que fazer um trabalho para primeiro subir para a Série C, para depois... Então a questão do Central é essa. O que é que o Central precisa? O Central precisa ter um centro de treinamento para revelar jogadores. Time pequeno que não ganha dinheiro vendendo jogadores não vai arrumar patrocínio milionário. Não vai chegar um europeu aqui em Caruaru e vai dizer, rapaz, que camisa bonita é essa amarela só que você está usando do Central, é linda. Só porque essa camisa é bonita, eu vou lhe dar aqui, toma aqui 10 milhões e monta um time. Ninguém vai fazer isso. Ninguém vai fazer isso. Então, um time intermediário, ele tem que saber para onde ele vai. De onde vai tirar dinheiro, tem uma estrutura, e falta isso. E a questão da vaidade, Washington, você tem razão, e é uma briga muito grande, sabe? Que é a história do siri na lata. Quando um começa a botar a patinha para fora, vem 3 embaixo e puxa as outras, vote, fica aqui com a gente. É mais ou menos isso, infelizmente. Todo presidente central, começa a diretoria, começa o seu mandato com a diretoria com 10, 12, 15, 20 integrantes. Isso não falando de diretoria, não é conselho não, diretoria. Né? Com 6 meses, esses 15 ou 20 se transformam em 5, 6. Com um ano, o cara tá sozinho. Porque um começa com intriga. Fulano tá aparecendo. Não, fulano tá errado. Não, quem sabe sou eu. Assim. Esse cara tá no futebol, não entende de nada. Quem entende sou eu. E aí um começa a atrapalhar o outro. Aí um time grande, quando eu digo grande, é um Barcelona da vida, que esse é grande. É um Real Madrid, que esses são grandes. O Barcelona, que é grande, teve esse problema que está tendo agora, se desmantelou do jeito que se desmantelou. Imagina uma equipe intermediária do interior do Nordeste, que tem briga, que não tem união, que tem desentendimento. Como é que essa equipe vai sobreviver? Não sobrevive. Ou se une todo mundo e diz, olha, vamos organizar isso aqui. Eu não gosto de você pessoalmente. É um direito seu. Mas nós estamos aqui como diretores do Central e a gente vai trabalhar junto. Por que não? Né? Você faz o seu trabalho aí no departamento de patrimônio, eu faço o meu trabalho aqui no departamento de futebol. Fulano faz o trabalho dele lá na gerência, eu faço o meu trabalho aqui no administrativo. E todo mundo fazendo o seu trabalho, pensando no bem do clube, aí funciona. Mas pensando em aparecer, é gente querendo às vezes ser candidato na área política, é gente às vezes querendo aparecer em sindicato, é gente às vezes... Enfim, é essa história que transforma o futebol numa coisa pequena. E aí, quem fica pequeno é o time. Não tem time no interior. Quem está no Recife, ouvindo a gente, acompanhando, vendo a gente, e não tem ideia do tamanho do patrimônio do Central, saiba que é o maior estádio particular do interior do Norte e Nordeste do Brasil. Então, isso é um patrimônio inegável. Na cidade que tem a segunda maior população do interior do estado de Pernambuco. Pede aí para Recife, mas região metropolitana. Tira a região metropolitana, é Caruaru. Né? Caruaru está para Pernambuco como Feira de Santana está para a Bahia. Caruaru está para Pernambuco como Campina Grande está para Paraíba. E por aí vai. Então é uma cidade grande, com um time que poderia ser grande, mas que tem tanta briga, tanta picuinha, tanta intriga, que fica um time que não consegue sair. É verdade, é por isso que é chamado e conhecido como País de Caruaru pela sua grandeza. Mas vamos lá, vamos deixar o Central de lado e vamos falar do tricolor mais querido do Nordeste. Que situação. Olha só, eu estava conversando hoje no programa e eu estava falando. Claro, todo mundo pode chegar ao fundo do poço. Mas chegar por 2 vezes, como é que pode isso? Explique isso aí, senhor. Chegar por 2 vezes, se eu já tenho um exemplo, já vivi. Durante 10 anos foi só vitória. O time saiu da Série D ao topo da Série A do Campeonato Brasileiro. Em 10 anos, depois
a coisa desandou de um jeito, aí chega um presidente, que era o sonho dele, Joaquim Bezerra, meu amigo, era o sonho dele ser presidente de Santa Cruz. Eu sei que tem muita coisa errada, e a gente tem que chegar e tem que falar o que está errado mesmo. Mas eu não posso chegar falando do que está errado e perdendo todos aqueles que estão ao meu redor. Porque é um clube, eu não posso fazer futebol só. Eu tenho que pegar os pontos bons dos gestores anteriores e trazer, e continuar com eles. Não desagregar, como foi feito no Santa Cruz. E aí, quando ele precisou, ele disse, ninguém está mais junto, não. Foi o caso de Givanildo Oliveira chegar na rádio, aqui, rádio de ponta, rádio jornal, e dizer que o Tininho estava torcendo para que tudo desse errado no Santa Cruz. Por aí você tira que ponto chegou, né, o racha no futebol. O que você está falando aí é um central ampliado. É mais ou menos isso. O que aconteceu no central foi que o presidente assumiu, Alexandre assumiu, e disse que ninguém antes tinha sabido fazer o trabalho direito, que quem ia saber fazer o trabalho era ele. Uma coisa muito parecida, sabe? Não, muito próximo, muito próximo. Então, o resultado é o mesmo. Infelizmente, o Santa Cruz... Pronto, vamos lá. O Santa Cruz tem estádio, o Santa Cruz tem torcida, o Santa Cruz está numa cidade grande. É a mesma história, só que com uma proporção maior. O Santa Cruz é conhecido no país inteiro. O Santa Cruz tem nome, tem time, tem força, inclusive para buscar patrocinadores, para fazer muita coisa. Só que má gestão acaba qualquer clube. Má gestão desestrutura qualquer equipe. Você, às vezes, é rebaixado dentro de campo, não. Você é rebaixado fora de campo. E o Santa Cruz foi rebaixado fora de campo. Tinha algumas peças nesse time do Santa Cruz, nesses times do Santa Cruz. Foram 40 jogadores, né? Imagina, 40 jogadores. Tinha peças nesses times do Santa Cruz. Deve ter muita rescisão, né? Pois é. Aí vem a bronca depois, né? Aí, desses 40, tinha jogador bom. Tinha cara que se via pro Santa Cruz, tinha cara que se via. Só que o time começou a ser rebaixado fora de campo. Na desorganização, de não se traçar, não ter um planejamento, dessa história de afastar algumas pessoas, de quem queria ajudar não poder ajudar. Então começou por aí. Então o time foi rebaixado fora de campo. Vou dar um detalhe para você do Santa Cruz. Você estava naquele jogo contra o Icasa, não? Que o time foi rebaixado pela primeira vez. Não, mas o bicho pegou ali. Foi carro quebrado, teve de tudo. Levasse carreira no vestiário carro roubado, também. Foi um show. O Santa Cruz teve que assumir a federação, se eu não me engano, foi a federação que bancou. Né? O presidente mandou, o pessoal procurou os jornalistas que tiveram o seu carro quebrado, depedrado pela torcida, foram à federação, e a federação foi que custeou para ajudar o Santa Cruz, para não ficar feio, né? Para que as pessoas não viessem botar a boca no trombone. Naquele jogo, o Wellington Araújo, Valesca, foram umas 4 ou 5 pessoas. A gente se trancou dentro do banheiro da sala de entrevista. E é grande, né? E aquele banheiro é muito grande para ficar. Tudo. Ó, o Pingo de Ouro, o Zé Silvério. Tinha uns 5 ali dentro. 5. E a gente segurando a porta, os caras dando pesada de todo tamanho do outro lado da porta. Zé Silvério, eu nunca vi uma ligeireza tão grande daquela. Sei. Zé Silvério, não tem aquela portinha que entra pro vestiário de Santa Cruz, que é onde sai o pessoal da entrevista coletiva? Naquela portinha ali, o Zé Silvério deu uma pesada naquela porta e partiu correndo para dentro do vestiário. Nunca vi o Pingo de Ouro tão ligeiro daquele jeito, não. É verdade. Tá vendo? Que eu tinha uma cena isso, de estar nesse tudo isso só, é conteúdo, né? Para as peripécias futuramente do seu livro. Entendeu? Você tem muita história boa para contar e as pessoas gostam disso, de ouvir. Existem alguns fatos curiosos que aconteceram no futebol na década de 80 e de 90 que eu estou achando interessante, que quando eu estou conversando com os caras hoje, né, os caras começam a conversar, teve tal jogo assim, um clássico assim, que a gente não foi bem. Aí eu disse, sim, Ademir Lobo, mas por quê? Ele falou isso abertamente, ele falou, só não vou falar nomes, Washington, mas assim, eu vou falar, poxa, Washington, eu cheguei pro diretor, antes do clássico, disse, rapaz, eu estou sendo ameaçado de despejo no meu apartamento, lá em Boa Viagem, o pessoal está cobrando, eu não tenho mais cara para tá falando, com muita cobrança. Então como é que o cara vai ter cabeça para jogar uma partida de futebol? Então, assim, muitas coisas que aconteceram nos anos 80, 90, que essa turma hoje que tá vindo conversar comigo hoje, os caras estão falando, e aí a gente junta uma coisa a outra. E a gente, caramba, e você que é torcedor, que pagou o ingresso, caramba, por que o time foi tão mal? E você fica sabendo hoje, depois de 20, 30, 40 anos,
é que você vem ter a história aqui no pé da... Como você está dizendo aqui, né? Sobre a sua questão em loco que você viu da seleção brasileira naquele ano de 2006, né? 2006. Então, assim, é muito interessante, né? Então, quando a gente começa a trazer as coisas para o nosso dia a dia hoje, aí você fica, caramba, e eu pensava que o time tinha ido mal, mas não sei dos bastidores o que estava rolando, o que estava acontecendo. Então é isso, é por isso que eu aprendi uma coisa com o Homero Lacerda. O Homero Lacerda dizia assim para mim, gosto, eu dentro do vestiário, eu sei o resultado do jogo. Eu disse, que conversa é essa, Homero? Ele fez, sei, porque eu vou olhar no semblante de cada jogador e eu sei como é que ele está, a situação dele. E aí é muito interessante mesmo, isso acontece hoje. Isso é que acontece hoje. Você acha que foi normal aquela sequência de derrota do Náutico seguidas? Não, tem alguma coisa ali, não tem para onde. Não tem coisas que sobra para quem? Para o treinador. Aqui a cobrança vem em cima dele e a diretoria não tem. Aí faz a pressão em cima e ele terminou se chateando, porque ele tinha plena consciência do trabalho que estava sendo feito no Náutico, como está sendo até hoje, né, apesar de não ter tido êxito no acesso à Série A. E aí sobrou para ele. E ele se chateou e disse, não, então me bota para fora. E aí foi o pior erro do Náutico, foi a dispensa do Hélio dos Anjos, nesse acesso que a gente vai falar daqui a pouquinho aqui no Náutico. Então, para finalizar, o Santa Cruz, continue aí falando do corre-corre do Silvério aí. Silvério nos 100 metros rasos. Foi. Agora, assim, isso foi na minha cabeça, isso foi uns 5 minutos. Eu não tenho ideia se foi 5 minutos mesmo, ou se foi mais, ou se foi menos. Porque imagina só, quem não conhece o Arruda? Você lembrou bem, você lembrou bem. Eu não passei pela sua situação, porque a gente não faz a coletiva. A gente não fazia coletiva, então a gente ficava no gramado. A gente ficava falando, né, fazendo do próprio gramado. A gente não fazia coletiva. Por isso que eu não passei por isso, graças a Deus. Graças a Deus, porque o susto foi grande. Invasão de vestiário para o torcedor, a gente tem visto algumas invasões em gramado e tal. Mas os caras que foram para o vestiário, eles foram para tudo ou nada, eles foram para quebrar mesmo. Tanto que eles têm um portão grande, com barra de ferro. Aconteceu agora na Arena de Pernambuco. Não teve nem pessoa invadiu e foi pro pau. O segurança tinha que abrir o portão para... Pois é. É verdade. Pois é, exatamente. Então, o cara que vai para um negócio desse, ele vai para tudo ou nada. E segura microfone, corre, esconde câmera, guarda repórter para todo canto. Quando acalmou o barulho, quando passou toda a zoada, quando deixaram de dar chute na porta, foi que a gente abriu. Quando a gente abriu, a porta estava quebrada, Zé Silvério já tinha voltado lá de dentro, eu não sei para onde danado ele chegou lá dentro, eu acho que ele estava dentro com um jogador lá dentro, eu sei que ele foi embora. E o clima foi super pesado. Aquelas cadeiras, na época aquelas cadeiras de plástico lá no Arruda, tudo revirado, cadeira com perna quebrada, pelo equipamento. Os operadores, cada um com cada olho desse tamanho, porque o operador que está responsável pelos equipamentos das emissoras. Imagina o sofrimento que foi para esse pessoal todo. Ainda bem, graças a Deus, né, que não teve ninguém ferido. Vamos correr um pouco agora, vamos entrar agora no Clube Náutico Capibaribe. Foram 14 partidas, aquela sequência, onde o diretor foi para a televisão e disse, a gente não precisa de jogador. O vice-presidente, Diógenes Braga, a gente não precisa de jogador. Aí eu faço uma pergunta, Sócrates, um campeonato de 38 rodadas, estava apenas em 14. Você abrir a boca para falar um negócio desse, você já está desrespeitando seus adversários. O campeonato... E faltou um pouco de olhar o seguinte, Washington. O Náutico esse ano, o Náutico só jogou... Vamos para o primeiro semestre. O Náutico só jogou o campeonato inteiro, né? Estava inteiro. Então o Náutico não tinha problema de contusão, o Náutico não tinha cansaço, até cartão era uma coisa leve. O time do Náutico não é ruim, não. E não era ruim, não, no começo do ano, não. Bom time, um time estruturado, organizado. Não é à toa que ganhou o estadual, não é à toa que fez essa campanha no começo do Campeonato Brasileiro, não. Um treinador que sabia como botar aquele time para jogar, só que torcedor do Náutico. Quando você olha para o banco de reservas do Náutico, o que é que tinha para entrar? Não, vamos mudar o jogo. O time está levando sufoco, o time precisa de dar ânimo novo. Quando você olhava para o banco, tinha o quê? Menino para colocar.
o menino é um jogador que foi experimentado, que tentou ser titular, que não rendeu. Né? Porque a gente teve um monte de jogador que veio para o Náutico, esse aqui vai resolver o problema agora, vai jogar no ataque ao lado de Chiesa, vai ficar no lugar de Eric. Esses caras não renderam. Então, adiantava colocar esse cara no segundo tempo, ou colocar esse cara para jogar? A gente sabia que não ia chegar lá. Mas faltou olhar o que aconteceu com o Náutico no primeiro semestre. O Náutico teve uma competição só. O time não era exigido na sua plenitude física. Não tinha que jogar quarta e domingo. Né? Série B tem que jogar terça, quinta e sábado, às vezes, dependendo da rodada, né? Dependendo da semana. Mas, no mínimo, 2 rodadas por semana sempre tinha. Então, o Náutico tinha que ter essa visão de entender que a disputa no Campeonato Brasileiro era muito mais dura e você precisa de um elenco. Você precisa ter um time titular, mas você precisa ter peças, não que vou só colocar no lugar de quem saiu, mas que dê uma opção diferente. Você tem que ter uma peça, não, eu tenho o Chiesa, que é um cara de velocidade, mas você tem que ter um cara trombador, né, lá no ataque, para uma situação diferente. Não, eu tenho um lateral que ataca, sim, mas você precisava também ter um lateral que defendesse para alguma outra necessidade. Aí o Wagner vai embora, quem veio para a zaga? Perdeu referência, né? Perdeu referência. Foi embora, quem veio para o ataque. Então o Náutico ficou sempre perdendo jogadores, perdendo qualidade. E ontem foi batido o Marcelo, né? Após o resultado de ontem do Confiança. Realmente o Náutico tem que agora já começar já o planejamento para o ano que vem. Primeiramente o Campeonato Pernambucano e respeitando primeiramente, né? Que aquele negócio de máquina para faladores não existe no campeonato longo como é um campeonato brasileiro. Para torcedor, exatamente. Existe para torcedor, né? Para torcedor existe. Agora, para dirigente não pode. E o que eu acho interessante é que depois que. Porque eu não fiz essa pesquisa ainda, mas depois eu vou até fazer. Depois que ele falou isso, que não precisava de jogador, vai ver lá quantos foi contratado. Então, mas é isso aí, né? É isso aí. A coisa é muito complicada, então realmente não deu para o Clube Náutico aparelho. Mas a gente já está aqui, ó. São 21 horas e 7 minutos, 21h30 o Sport entra em campo hoje. Né? E Pernambuco hoje é vermelho e preto. Quando eu digo Pernambuco é vermelho e preto, porque é o único representante que está brigando por algo que tem alguma significância para o nosso estado, que é a Série A do Campeonato Brasileiro, que é o nosso único representante, que é o Sport, que continua nessa luta aí. Hoje tem o América Mineiro. Na tua opinião, o Sport, para a gente finalizar a nossa live, Sócrates, o Sport, como é que o Sport vai para essa partida de hoje contra o América, né? Com a volta hoje do Mikael, de outros jogadores que estão voltando aí de suspensão, e você, na tua opinião, o Sport consegue escapar? O Gustavo e o Mikael fizeram muita falta no jogo passado, muita falta, muita mesmo, porque veja, tinha Thiago Neves, né, trouxe Hernandes. Exato. E o menino estava na casa, né? Veio André, o menino estava na casa também. Eu estou falando aqui em relação ao Gustavo e ao Mikael. A gente Santo de casa não faz milagre, né? Aquela história do prata da casa só entra na fogueira, né? Só entra na fogueira. Não faz mesmo. Mas os meninos estão provando que tem condição de fazer. Agora, o danado é que é reta final do campeonato, está todo mundo lutando por um objetivo. O América está lutando por um objetivo. Né? Quando a gente pensa nos adversários seguintes do Sport, cada um tem uma história. O que a CBF fez agora, de colocar os jogos do Sport, o Sport não vai ter tempo nem de respirar. É jogo sábado, jogo segunda, jogo todo dia. E tendo ainda com a possibilidade de os adversários saberem o que precisa fazer para enfrentar o Sport. A vida do Sport é muito dura. Eu não joguei a toalha ainda, não, de dizer assim, olha, o Sport não consegue sair. Agora, a luta do Sport é muito difícil, é muito complicado, porque o Sport está jogando contra ele, contra adversários que estão também como ele, buscando objetivo, buscando fugir ou de zona de rebaixamento, tentando classificação para Libertadores, buscando o título. O título está com o Atlético Mineiro, mas buscando alguma outra posição no campeonato. E o Sport está lutando aparentemente também contra os desmandos da Confederação Brasileira de Futebol, que faz tudo para atender o Flamengo. Se o Flamengo disser que quer que pinte o céu de laranja, eles vão lá e pintam o céu de laranja, porque é o que está aparecendo. O Flamengo diz que quer jogar tal dia contra fulano. Eles vão lá e pronto, o jogo do Flamengo é tal dia contra fulano. Não escutam o outro lado, nada. Não joguei a toalha ainda, mas entendo que a situação do Sport é muito complicada nessa reta final de campeonato. Mas a gente já teve outros anos. Eu também acho. Eu acho que a situação do Sport, eu creio que se fizer primeiramente o seu papel, que é vencer as suas partidas, e, claro, não depende só dele. Exatamente. Eu acho que primeiro tem que vencer os seus adversários e depois torcer por combinação de resultados, que infelizmente tem que passar por isso. A estatística diz isso, né?
É verdade. E quando perde ponto contra o adversário que está na mesma luta, é que me dá uma dor no coração, sabe? Você jogar contra a pessoa que está na mesma, né, na mesma condição, ali tentando fugir de rebaixamento também, e você perde ponto para esse pessoal, é ali que você é rebaixado. Isso. Não é perdendo para o Atlético Mineiro que você é rebaixado. Você é rebaixado perdendo para Chapecoense. Quando você perde para Chapecoense, empata com Chapecoense, você é rebaixado. Quando você perde para o Atlético Mineiro, é um ou outro time no campeonato que ganha do Atlético Mineiro. Aí é outra história. Você não pode perder pontos contra os seus, contra os que estão no seu mesmo nível ou no nível inferior. Contra quem está brigando pelo título, na condição que o Sport está, se conseguir um pontinho é muito bom. Eu tenho esperança, né? E começando a partida de hoje, espero que o Sport mantenha essa performance, jogando na Arena de Pernambuco. Foram 4 partidas, 3 vitórias e um empate. Ainda não perdeu na Arena de Pernambuco, apesar de não ser o seu estádio oficial. Tem muitos torcedores do Sport chateados pela distância da Arena de Pernambuco, né, que quer os jogos ainda do Retiro. Mas se a performance está boa lá, então deixa a coisa acontecer lá. Né? Até agora está tudo bem, 3 vitórias e um empate. Vamos ver no jogo de hoje contra o América Mineiro, né, que tem ex. Eu fico muito preocupado quando a gente tem ex. A coisa é complicada, porque a tradição do futebol é muito importante, conta muito. Né, quando tem um ex lá do outro lado, meu Deus do céu, é um Deus nos acuda. Tem uma coisa, né? Rapaz, logo fulano não jogava nada, estava aqui, passou aqui 2 anos, nunca fez um Mas gol. É isso, né? Então, na sua opinião, Sócrates, do Sport, 3. você acha que dá para ficar? Série A. Ainda tem esperança, Acho que ainda é possível. O resultado de hoje vai dizer muita coisa, né? Porque aí a gente vai estar naquela retinha final, naquela última volta do campeonato. O resultado de hoje é muita coisa. Então, ganhando hoje, eu acho que consegue. Agora, é verdade. Então eu posso dizer que o pulso ainda pulsa. Sofrimento, mas eu acho que dá. Pulsa, ainda tem. É verdade. Sócrates, olha, prazer imenso, cara, receber aqui. Bate-papo legal, tá? Então eu queria dizer para as pessoas que nos acompanharam aí, aqueles que entraram, aqueles que saíram, tanto os seus seguidores como o meu também, que o programa fique gravado, tá? Assim que terminar, eu já vou mandar o programa aqui para o teu WhatsApp, para você enviar para as pessoas que não puderam acompanhar, que seguem a gente, que não puderam acompanhar no momento, está todo mundo no clima do jogo do esporte, né? Nesse clima aí. Então, fica gravado lá no IGTV. Então, aí eu já vou compartilhar diretamente, né, na rede para as pessoas que não puderam nos acompanhar ao vivo, mas que depois vai poder acompanhar a nossa live aqui, esse bate-papo gostoso, interessante, trazendo muitas coisas, né, que muita gente ainda não sabia dos bastidores do futebol. Então, te agradeço de coração pela presença aqui no programa, e dia 25 eu quero você aqui, viu? Quero você aqui junto com o Ivan, para a gente comemorar essa 11ª edição, o Oscar da Imprensa de Pernambuco. Venha para cá, venha para Recife, venha comemorar conosco no próximo dia 25 de novembro. Eu estou de férias, mas nesse dia tem uma reunião da SERP. Dia 25, parece que você escolheu o dia. Dia 25 tem uma reunião da SERP que vai durar de manhã. Reunião da SERP, de tarde vai ser feita uma visita a algumas emissoras, acho que é CBN, Recife e Rádio Jornal, vai se dividir o grupo aí. Pronto. E é capaz de passar o dia todo no Recife no dia 25. Então tá ótimo, rapaz. Tá, você muito bem-vindo. E ter você lá no evento como esse só vai abrilhantar, né, o evento, que tem tudo para ser, mais uma vez, um grande sucesso. O ano passado a gente teve a ousadia, porque trazer o Milton Neves para Recife não é fácil. O Otávio Muniz, e graças a Deus foi um sucesso, né, estupendo aí, né, a presença do Milton. Fico muito feliz por estar em Recife, né, por ter o carinho da imprensa de Pernambuco, de todos que fazem, né, o estado de Pernambuco. Ele ficou muito feliz, até eu sou muito grato a ele, ao Milton Neves, né, por ter aceito nesse convite, primeiramente de ter o seu nome titulado do troféu, que ele disse que já ganhou milhares de troféus, mas com o nome dele não tinha nome dele, e até hoje a gente é grato aí ao Milton Neves. E agora você, Sócrates, por fazer parte aqui do nosso bate-papo esportivo. Espero, em outras oportunidades, né, encontrar um tempinho com você aí, você que está sempre deixando seu recadinho aí no seu Instagram, né, dando sua opinião dos acontecimentos do nosso dia a dia. Então, eu só tenho a agradecer a você pela presença aqui, só fez abrilhantar o nosso bate-papo esportivo. Valeu, Washington. Muito obrigado. Agradeço bastante a você. Chamando, a gente está por aqui. Eu me divirto aqui.
né? No Instagram, lá no canal do YouTube também, de vez em quando. Vou colocar, né? Você vai mandar para mim, eu vou colocar lá no YouTube também. Eu me divido. Tá na veia, né? Tá na veia. Gosto de fazer futebol, tá na veia, né? gosto de conversar sobre futebol. Hoje eu estava falando hoje pro pessoal, porque hoje a gente fez um programa hoje, onde eu dei a entrevista para falar do evento, que o programa atingiu 60 rádios comunitárias de todo o Pernambuco, que estava retransmitindo a nossa live de hoje. E eu estava falando para as pessoas, né, que assim, que antes de você ser um radialista ou um jornalista, procure ver se realmente corre nas veias aqui, ó, que você está querendo, porque tem tudo para dar certo. Porque só o estudo que você vai para a faculdade não vai resolver, não. Tem que primeiro ter um gostar e tem que correr na veia aqui, porque senão a coisa não dá certo. Sócrates, forte abraço para você, boa noite e vamos lá, né? Vamos vestir. Eu sei que você é torcedor do Central, eu sou torcedor do Paulistano, mas hoje vamos vestir a camisa do Leão, vamos torcer para que o esporte possa dar continuidade na Série A do Campeonato Brasileiro, até porque é o único representante que Pernambuco tem na Série A. Forte abraço, fica com Deus, tá bom? Tudo de bom na tua vida.